Esse vídeo é quase um remake de todos os meus vídeos de Mafia Jones do TikTok. Eu digo quase remake porque eu ainda vou usar os meus vídeos do TikTok para colocar aqui. Isso porque eu não quero falar tudo que eu falei sobre essa história de novo. Inclusive, eu só tô fazendo esse vídeo aqui no YouTube porque me pediram muito pra poder trazer vídeo de Mafia Jones. Eu não ia fazer vídeo aqui, eu ia deixar só lá no TikTok. Mas como me pediram muito, bem, aqui tá. Eu acho que Mafia Jones fica em segundo lugar das aulas que mais me pedem pra fazer vídeo aqui no YouTube. Bom, como eu disse, eu vou pegar os meus vídeos do TikTok que já foram feitos. Então, se a qualidade da edição tiver um pouco menor do que o normal, me perdoem. Mas relaxa que ao decorrer do vídeo vai melhorando. É porque naquela época eu não sabia editar direito. Bom, antes de começar essa história de fato, eu só quero dar um contexto aqui sobre a Saul. O mesmo contexto que eu dei nos meus vídeos do TikTok. Que é basicamente, o N nessa Saul é muito sério e mórbido na maioria das vezes. Ele não vai demonstrar muitas emoções. Mas isso vai mudar completamente quando ele estiver perto da Uzi. E tem um motivo muito importante pra isso. Vocês vão descobrir ao decorrer da história. Agora vamos pro capítulo 0. Isso mesmo, existe um capítulo 0. Na época, a criadora lançou esse prólogo, basicamente era para poder mostrar para as pessoas do que a AU dela iria se tratar. E eu vou ser bem rápido aqui, porque essa parte não é muito relevante para a história. Mas basicamente, aqui a V entra na sala do N, e aqui parece que ela tá realmente com muita raiva. Basicamente aqui, ela diz que tá muito decepcionada com o N. Isso porque ele tá obrigando a Uzi a ficar com eles no grupo da máfia. E sim, a Uzi aqui não quer ficar com o N. Pelo menos não ainda. Ela foge dali, mas o N obriga ela sempre a ficar naquele mesmo local, na máfia. E o porquê disso vocês vão entender mais tarde. Bem, aqui a V tá decepcionada, como eu disse. Não porque ela sente pena da Uzi que tá sendo aprisionada ali, mas sim porque a V realmente odeia a Uzi nessa U. Aí vocês falam, ah Alex, mas a V também não gosta muito da Uzi na série original. Pois é, meu amigo. Mas aqui nessa U, isso piorou. Se a V pudesse, ela literalmente mataria a Uzi aqui. O motivo disso? A V sente ciúmes, ela gosta do N aqui. Isso vocês vão entender mais tarde também. A questão aqui por enquanto é por que o N tá obrigando a Uzi a ficar aqui. Por que será que a Uzi odeia tanto assim o N? A criadora disse que essa U iria focar no chip Nuzi. Então na lógica não era pra eles ao menos sentirem empatia um pelo outro? Bem, vamos continuar pra poder entender isso melhor. A V então deixou uma carta em cima da mesa de N dizendo que um tal de Z deixou aquilo ali pra ele. Logo mais pra frente vocês vão entender quem é esse tal de Z. Logo depois a V foi embora com muita raiva. E agora vamos tentar resumir o que a carta diz aqui. Bom, resumidamente, a carta dizia que o Z tinha pedido para Alice examinar a arma laser que tinha sido usada para destruir a mansão dos mafiosos, que no caso era a mansão deles. E a arma era da família da Uzi, a família Dorman. Ou seja, a Uzi tá ferrada. Agora vocês estão começando a entender o porquê que a Uzi tá presa aqui. Bem, tudo isso que vocês acabaram de ver e ouvir é basicamente o futuro. Por isso que agora vamos voltar a 2 semanas atrás, antes de tudo isso acontecer. Antes da Uzi ter conhecido o N, antes deles terem, por algum motivo, destruído a mansão dele. Dito isso, meus amigos, vamos começar a U de verdade agora. Vamos pro primeiro capítulo. O N começa a U numa mansão. Mansão essa onde vivem vários mafiosos como ele. E a VJ sempre tá com ele. Nessa história, a V é como se fosse o braço direito de N. A V sempre tá lá pra ajudar ele. Mas, de repente, um dia, um drone trabalhador acabou por acidente usando uma arma laser para disparar contra a mansão onde o Wayne estava. E isso causou um grande acidente. Os mafiosos que estavam naquela mansão morreram, e os que sobraram ficaram completamente machucados. O drone trabalhador que tinha disparado essa arma contra a mansão foi, obviamente, a Uzi. Ela estava testando aquela arma de laser dela que, porra, eu esqueci o nome, sou péssimo fã de Wonder Drones, velho. Nisso, o Wayne acaba encontrando a Uzi e descobre que foi ela que tinha feito tudo isso. Foi o primeiro encontro deles na série, mas por algum motivo o N não matou a Uzi, ele deixou ela pra viver. Lembra quando eu disse que o N fica diferente perto da Uzi e que tinha um motivo pra isso? Então, o motivo era que a Uzi tem a mesma aparência de uma pessoa que o N já amou no passado nessa história. Bem, no último vídeo a gente parou na parte que o N poupou a vida da Uzi, mesmo ela explodindo a mansão dele. Ele virou pra Uzi e disse pra ela ir embora, e que se por acaso visse ela novamente, ele iria matá-la. Nisso, o N percebe que a Uzi tinha um colar com uma logo de flor roxa, e de acordo com ele, ele conhecia apenas outras 2 famílias que tinham essa logo de flor. A família Vanilla e a família Rosa. E bem, agora tinha a família Dorman, que era a família da Uzi. A questão é que de alguma forma aqueles colares significam alguma coisa. Quem são aquelas outras famílias? Elas são importantes? O que significa ter esse colar? Bem, vamos ignorar tudo isso por enquanto, e vamos continuar. O N então acaba cortando a mão de Uzi e manda ela ir embora escondida dos mafiosos. Mas a V estava espionando tudo esse tempo todo. Porém ela não quis intervir em nada. A Uzi então volta para a colônia dela e lá eles consertam a mão dela de novo.
2 semanas se passaram. A Uzi agora tá em uma loja de roupa, que inclusive a atendente da loja é a Lizzie. De repente uma menina entra na loja e pede ajuda para poder pegar um terno que estava longe do alcance dela. Então a Uzi decide ajudar. E aquela garota nada mais nada menos que a irmã de Annie, assim. Só que a Uzi não sabia de nada disso, ainda. É bem ali naquela loja que a Uzi começa a conversar com a Sim. Passou alguns dias e não demorou muito para a amizade de Uzi e Sim ficarem mais íntimas. Então um dia a Sim decide levar a Uzi para casa dela, para a Uzi conhecer o irmãozão dela. A Uzi e a Sim finalmente chegaram na mansão, e lá a Uzi dá de cara com a pessoa que ela menos queria ver, o próprio Annie. Nisso, o Annie cumprimenta a Uzi e diz pra Sim que ele já conhecia a Uzi, e a Uzi não tá muito confortável com isso. Nisso, o Annie pede pra Sim sair da sala, porque ele queria bater um papinho com a Uzi sozinho. A Uzi fica completamente em choque, já que ela lembrou que o Annie disse que ele mataria ela se visse ela novamente. A Sim então sai da sala. Mas logo quando a Sim saiu da sala, o Annie diz pra Uzi que ele tá impressionado de como a Uzi realmente voltou depois do Annie ter falado pra ela não voltar. Nisso, de repente, a Uzi dá um tapa na cara de Annie e após ela fazer isso, ela pega a ponta da cauda dele e mira pra direção do pescoço dele e diz que não importa o quão poderoso ou rico ele seja. Mesmo assim, ela não tem medo dele e não vai deixar ele intimidar ela. Ela então aperta a cauda de Annie, fazendo o vidro da cauda dele trincar. Depois disso, ela sai da sala e indo em direção à saída. Mas a V ela tava vendo tudo pelas câmeras, então V foi atrás de Uzi. Enquanto isso, Uzi caminha pela mansão e começa a pensar que foi obviamente uma ideia ruim ter batido em um chefe da máfia. Mas não importa, ela precisa achar uma saída agora. Uzi então se esconde de alguns guardas e consegue fugir pela janela da mansão. Como ela conseguiu fazer isso em uma mansão cheia de mafiosos, você me pergunta? Bem, aí já é com a criadora para responder. Agora lá fora da mansão, Uzi tá caminhando para poder ir embora, mas de repente a V apareceu. Então a V disse que ela sabia desde o começo que o Annie tinha poupado a vida de Uzi, mesmo a Uzi tendo destruído a mansão dele. A V olha pro colar de Uzi e diz que é diferente das outras famílias. A família de Uzi não aparece no sistema. A V pesquisou para poder tentar encontrar a família de Uzi, mas ela não achou nada sobre nada. A família de Uzi não aparece no sistema, já as outras duas aparecem. Por que isso acontece? Bem, ainda estamos sem resposta. Então só vamos continuar. De repente o Annie chega para poder interromper toda a conversa. Nisso o Annie pede para poder a V ir embora e diz pra Uzi que ele ia esquecer o tapa que ela deu nele, porque ele queria fazer negócios com ela. Isso, a Uzi vai começar a dizer que ela não quer fazer negócios com o mafioso, mas o Annie não tá ouvindo. Isso porque a bateria dele tá muito baixa. O Annie acaba caindo nos braços de Uzi e... agora vamos lá. Lembra quando a Uzi pressionou o vidro da cauda dele até trincar? Então, foi isso que causou aquela reação no Annie. A Uzi tinha quebrado o vidro da cauda dele, e isso fez o Annie perder muita energia. Nisso, a Uzi tem a brilhante ideia de levar o Annie pra dentro da mansão de volta, pra lá dentro cuidar dele. Se passaram 4 horas, meus amigos. Que capítulo grande. O Annie agora estava deitado e ele estava tendo um sonho. E nesse sonho ele diz: pare, a culpa é minha e não dela. Pois é, mais uma frase sem contexto. Por enquanto. Annie então acorda. Ele acorda e vê a Uzi. A Uzi então diz que conseguiu consertar a cauda dele porque ela tinha um amigo que também era um drone de desmontagem. Por isso ela sabia consertar. Mas então tudo se interrompe quando o Annie grita: pare de agir como ela. Você não é ela. Ela se foi. Eu a perdi. Você age da mesma forma que ela. E você tem até o mesmo cabelo. Depois do Annie ter gritado com a Uzi diz que vai perdoar tudo que ele falar ou fizer, enquanto ele estiver anestesiado. E como ela anestesiou um drone, aí eu já não sei. Então, Uzi diz que vai ficar de olho no Annie por enquanto, mas ela tá muito cansada. E como o Annie tá anestesiado, ele acaba falando sem nem pensar 2 vezes: você pode dormir do meu lado, nós costumamos a fazer isso. Obviamente o Annie tava falando da pessoa que se parece com a Uzi. A Uzi então diz: eu vou aceitar isso, mas eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa. E então os dois literalmente dormem juntos. Foi o primeiro momento no Uzi dessa história. Enquanto isso, nas câmeras, uma drone aleatória e a V estão olhando pro Annie e pra Uzi dormindo. Mas a V tá com muita raiva. Isso porque a V gosta do Annie nessa história. Depois de alguns momentos o Annie acorda e ele dá um beijo na mecha de cabelo da Uzi. Então a Uzi acorda também e diz: o que você tá fazendo? Nisso o Annie dá um pulo para trás e diz que ele sente muito e pergunta o que ele tá fazendo aqui e onde eles estão. Nisso a ciumenta da V aparece e diz que a Uzi drogou ele e depois dormiu com ele. Uzi então diz que a V tá tirando tudo de contexto, então a V fala pra Uzi calar a boca. A V também menciona que J2 e Alice acabaram de chegar. O J2 e Alice estavam ali para poder examinar a arma laser de Uzi, a arma que destruiu aquela mansão. De acordo com eles, a arma tinha um nome de Uzi, ou seja, agora todo mundo sabe que foi a Uzi que destruiu aquela mansão e matou vários drones de desmontagem. E mesmo assim o Annie deixou ela viver. Então a V agarrou o pescoço de Uzi,
Antes que a V possa fazer alguma coisa, o N diz pra V largar a Uzi e pra poder parar de gritar com ela. Então a V diz pro N que a Uzi é uma assassina e que ela deveria morrer. Então o N diz com um tom de autoridade: eu disse pra soltar ela agora. A V então solta a Uzi e diz pro N que ele estava agindo de forma estranha. O N não era assim. Então a V faz a incrível pergunta: vocês já se conheciam ou algo assim? Enquanto isso, a Uzi se levanta e sai daquela sala escondida. Agora vamos interromper a história para poder falar de um flashback. Nesse flashback, o N é uma criança e ele está conversando com alguém. E esse alguém é a própria Uzi. O N então diz que ele é o drone favorito de Tessa e por causa disso ele tem que fazer tudo o que a Tessa pedir. E que a V estava tentando cuidar dele. Pelo visto nessa história, a V cuida do N desde criança. É como se a V fosse uma irmã mais velha para ele. Talvez seja por isso que a V gosta do N romanticamente. N então diz pra Uzi que ele vai ser o próximo a herdar a empresa de Tessa. E por causa disso, ele não vai poder mais ver a Uzi. Os dois iriam se afastar. A Uzi então tenta melhorar o clima dando um presente de aniversário pro N. Então o N diz: você realmente se lembrou? E a Uzi responde: claro que eu me lembraria. Afinal, nós somos amigos. Até que de repente aparece isso na tela. Erro. Memória deletada. Então sim, amigos, aquela pessoa que o N estava falando que a Uzi se parecia era a própria Uzi. Então quem achou que era a mãe de Uzi, infelizmente ou felizmente, estavam errados. Pelo visto, a Uzi e o N eram amigos íntimos na infância. Mas depois que o N herdou a empresa de Tessa, a memória dele foi apagada. Ele não se lembra mais de nada sobre a Uzi. Apenas algumas coisas, tipo a cor do cabelo e o jeito de agir. Mas ele não se lembrava mais do que isso. Então, de alguma forma, a Uzi também não se lembra do N. Quando o N herdou a empresa, os humanos simplesmente apagaram a memória dele, para que ele não tivesse nenhum pico de empatia pelos inimigos. Então, tudo que foi passado na cabeça dele, tudo que aconteceu na vida dele, todas as memórias importantes foram completamente apagadas. Bem, no último capítulo a gente descobriu quem era a tal pessoa que se parecia com a Uzi pelo flashback. Então, de volta pro presente, o N continua brigando com a V enquanto a Uzi foge escondida da sala. A Uzi estava quase perto da saída e já estava até comemorando. Até que ela acaba sem querer esbarrando em um outro drone que obviamente era o mafioso da mansão. Então, o drone estende a mão para a Uzi levantar e diz que o nome dele é Z. Ele é o líder da família Rosa, aquela família que tinha um colar que a gente viu uns vídeos atrás. Finalmente a criadora lembra daqueles colares. Nisso, 3 personagens novos são revelados na série: Z, Alice e J2. Sim, J2 é basicamente uma versão da J, só que masculino. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que a J original morreu nessa U. Ela morreu lá nos primeiros capítulos, quando a Uzi atirou sem querer na mansão do N. Foi lá que a J morreu. Enquanto isso, a V ainda está discutindo com o N. A V então diz que o N está agindo de forma estranha. Ela diz que ela entende que o N está muito estressado por causa do acidente da mansão, mas ele precisa se concentrar no futuro e deixar o passado para trás. Então o N diz que o mais estranho para ele é que a V sabia da situação dele e mesmo assim ela quis trazer ele para cá. A V então responde que ela sempre esteve lá pelo N, ela sempre protegeu ele e admirou a ele. Então, para finalizar, a V diz: o que aconteceu com a gente ser um time, N? Eu achei que tínhamos uma... Mas antes que a V pudesse terminar a fala, o N só sai da sala e deixa ela falando sozinha. A V com certeza aqui é uma das personagens que mais sofre. Isso porque ela protegeu o N desde criança. Ela realmente ama o N aqui. Não só romanticamente, mas de todas as formas possíveis. Mas mesmo assim o N não dá atenção a ela. O que é uma merda, né? Porque a V literalmente se esforçou para ajudar o N. Mas mesmo assim o amor dela não é recíproco. Ele não tem o mesmo amor por ela. E isso deve machucar muito ela, porque ela batalhou muito do lado dele, fez muita coisa por ele, mas tudo isso foi em vão, porque ela não teve o reconhecimento que merecia. E ela não pode julgar ele por isso, porque a decisão é dele se ele quer ficar com ela ou não. Então isso deve magoar muito o coração dela, e ela não vai poder fazer nada sobre isso, porque ela não pode obrigar ele a ficar com ela. No final das contas, a única opção dela é basicamente tentar esquecer, porque talvez assim vai doer menos. Continuando a história, o drone chamado Z então ajuda a Uzi a se levantar. Nesse diálogo podemos ver que o J2 é um personagem bem mal-humorado.
Ele fica irritado com qualquer coisa. E o Z é mais um tipo de cara que tenta acalmar a situação. Nisso, de repente, o J2 disse que conhece a Uzi e que já tá procurando por ela há um bom tempo. O J2 diz que conhecia a família de Uzi, mas ele diz isso com um tom de raiva, como se a família de Uzi tivesse feito alguma coisa com ele. E isso é bem ruim, porque significa que agora ele vai descontar toda a raiva na Uzi. Porque, como eu disse, o J2 é um personagem que mata por qualquer coisa. Nisso, então, é possível ouvir um barulho de briga. O J2 tinha feito alguma coisa com a Uzi. Na última parte, paramos no momento que o N escuta um barulho no salão principal. O J2 tinha partido para cima de Uzi. Nisso, a Alice e o Z entram em pânico, mas já era tarde demais. O J2 já tinha arranhado o rosto de Uzi. Então a Alice pergunta se a Uzi estava bem, mas é claro que a Uzi não estava. Nisso, o J2 continua tentando machucar a Uzi, mas o Z tenta segurar ele e acalmar ele. Então o J2 fala: "Eu vou ser o seu pior pesadelo, sua assassina. Você matou a minha irmã e vai morrer por isso." O J2 está assim com a Uzi porque a Uzi matou a J original. Eu mencionei isso no último capítulo, caso vocês não viram. E a J original é a irmã dele. Então, com todo respeito, eu não julgo o J2 por estar tentando matar a Uzi. Ele tem motivos plausíveis para isso. Nisso, então, a Uzi tenta se afastar do J2, mas de repente alguém agarra o braço dela. E esse alguém era o próprio N. O N então diz: "Uzi, seu visor tá quebrado, mas vai ficar tudo bem. Eu vou chamar a Alice e ela vai te consertar. A luz do sol tá te incomodando? Não se preocupe, eu vou te carregar até o quarto." O N então pega a Uzi nos braços e começa a carregar ela. A Uzi então começa a pensar: "Ele disse que me mataria se me visse de novo. Porque eu não tô morta. Agora o J2 que quer me matar. O que eu tô fazendo? O que meu pai vai pensar de mim? Eu sou uma vergonha pra minha família." Então o N chegou no quarto mais próximo e colocou Uzi sentada. Uzi então diz: "Por que você não me matou naquele dia que eu explodi a sua mansão?" O N então responde que não era para se preocupar com isso, e ele começa a se desviar da pergunta dela. Uzi então diz de novo: "Não ignore minha pergunta. Me deixou viva por diversão? Ou porque eu te lembro alguém?" O N então começa a gaguejar, mas finalmente diz: "Normalmente eu não compartilho isso com ninguém, mas eu tive uma amiga muito próxima, que se parecia exatamente com você. Ela era linda e inteligente. Ela era a única amiga que eu tinha quando eu era criança. Ela era feliz e adorava biscoitos e rosas. Mas um dia eu tropecei e machuquei a minha cabeça, e isso causou a perda da minha memória. Pelo menos foi isso que os humanos me falaram." Bem, eu acho que tá claro aqui que os humanos mentiram pro N. O N teve as memórias dele apagadas pelos humanos. Então eles tacaram essa desculpinha que eu nem sei como foi o N caiu nessa. Mas voltando para a história, bem, a Uzi diz que entende o N e que ela também perdeu um amigo que usava um chapéu específico. Ela disse que ela mandava cartas um pro outro, mas um dia ele parou de responder ela. Ela disse que provavelmente deve ter assustado ele de alguma forma. Bem, tá claro aqui que o N e a Uzi estão falando de si mesmo. Os dois eram amigos na infância, mas os dois teve as memórias apagadas de alguma forma. Nisso, o N então começa a encarar a Uzi, e de repente ele diz: "Uzi Dorman, eu sei que vai ser bem rude, e eu posso estar passando dos meus limites. Você pode me bater se quiser depois, mas eu tenho que fazer isso." Então, de repente, o N se aproxima rapidamente de Uzi, e assim criando uma cena que todo mundo queria ver desde o primeiro capítulo. O primeiro beijo dos dois. Mas de repente a V entra na sala. Enquanto isso, o Z estava levando o J2 para um lugar onde se encontra um grupo chamado Drones de Diamante. Então o Z pede para poder falar com o J3. E sim, nessa história nós temos 3 Js. Temos a J1, que no caso é a original, que morreu lá no começo dos capítulos. Temos o J2, que é só uma versão masculina do J1. E o J3, que é a fundadora do grupo dos Drones de Diamante. Ela que manda em tudo nesse grupo. Então, agora acontece o seguinte diálogo. Voltando aqui para poder falar uma coisa que eu esqueci, é que esses 3 Js são tudo irmãos e irmãs. Era só isso mesmo. Agora vamos pro diálogo. Ô Z, eu aprecio sua ajuda, mas não me segura desse jeito. As pessoas vão acabar tendo ideia errada sobre nós. Mas eu só tava tentando te ajudar. J3, desculpa pelo incômodo. Eu pedi pra te chamarem porque o J2 teve outro surto de raiva e a gente teve que acabar sedando ele. Nisso então, a J3 pede para todo mundo sair da sala para poder ter uma conversa a sós com o J2. Como você ousa entrar na minha casa e incomodar sem nenhum aviso prévio? Eu pensei que você tinha boas maneiras. Isso foi outro surto de raiva?
Você por acaso tomou seus remédios? Sem contar que você parou de ir pra terapia, não foi? Eu não consigo nem mesmo olhar pra sua cara. Você me envergonha completamente. Tem sorte de eu ter te defendido daquela vez, ou eu mesmo teria te matado. Eu tenho dó do Z. Ele tem que lidar com uma mais velha. Quero dizer, J3. Eu sinto muito por interromper, mas descobrimos quem matou a J. Foi a Uzi Dorman. Era o nome dela que estava escrito na arma laser. E não me interrompe quando eu estiver falando. Uzi Dorman matou a J, você diz? E ela ainda tá viva? Isso é mentira. Ela não pode estar viva depois de ter matado a J. Nem fudendo. Tudo fudendo, capitã. Acredite em mim. O Wayne tá protegendo ela. Ele é um traidor. Devemos fazer algo rápido sobre isso. Senão, para com isso. Tudo que você tá falando é bobagem. Fora do meu escritório agora. Eu preciso ficar sozinha por um tempo. Agora voltamos para a parte de quando a V tinha entrado no quarto em que o Wayne e a Uzi estavam se beijando. E aqui dá pra poder perceber que de alguma forma o Wayne e a Uzi conseguiram se esconder no armário antes da V abrir a porta completamente. Então a V pergunta pra Alice se ela viu o Wayne. E a Alice responde que talvez o Wayne esteja no escritório dele. Então a V fecha a porta novamente e vai embora procurar o Wayne. Agora, dentro do armário, temos o seguinte diálogo. Essa foi por pouco, né? Como você tá se sentindo? Uzi, se acalma. Tudo vai ficar... O quê? Bem? Eu posso ser punida por tudo isso. Eu posso morrer. Eu já tô lutando com minha família e agora isso? Escuta aqui. Eu aprecio o esforço pra você tentar me acalmar, me contando sobre a sua história, sua suposta amiguinha de infância. Mas isso não tá certo. Eu sou um drone trabalhador. Eu não sou nada comparado com você. Eu nem sei o que tá acontecendo. Não se preocupa com isso, Uzi. Nós podemos resolver... Você sabe. Resolver o quê? Não podemos quebrar as regras. Drones operários não se misturam com drones de desmontagem. Se alguém descobrir, acabou. Fora que eu seria a única a ser punida aqui, e não você. Eu vou esquecer tudo isso que aconteceu entre a gente. E eu sugiro que você faça o mesmo. Se você for inteligente o suficiente, vai entender o porquê eu quero isso. Eu duvido muito que ele vai tentar me impedir agora. Você conseguiu, Uzi. Você sobreviveu. Agora é só sair daqui. Esse óleo tá começando a solidificar. Isso não é bom. Eu espero que eu consiga consertar isso sem ter que substituir o meu rosto inteiro. Eu vou pedir pro S. Ele vai me pedir baterias como pagamento, mas... quem liga? Meu Deus, Uzi! Aí tá você. Eu tava tão preocupada. Eu ouvi sobre o incidente que você teve com o J2. Ele é tão malvado. E como é que tá o seu visor? Sim, eu achei que você tinha ido... O quê? Embora? Eu não te disse tchau, disse? Eu sempre digo tchau pros meus amigos antes de ir. Então você tá com sorte, porque eu consigo consertar o seu visor em um momento. Eu não sou tão boa quanto a Alice em consertar as coisas, mas eu posso tentar. Esse é seu quarto? É a primeira vez que eu vejo um quarto que tem 2 andares. E, meu Deus, isso é uma cozinha no seu quarto? Ah, você é muito engraçada, Uzi. Eu pedi isso pro meu irmão porque eu amo cozinhar comida humana. E eu não tenho permissão para poder usar a cozinha da mansão, então eu decidi ter a minha própria. Ah, e eu não ia dizer agora, mas eu mandei um servo para poder te emprestar uma cama enquanto eles preparam seu quarto aqui na mansão. Eu tô tão feliz que você decidiu ficar com meu irmão. Espera, o quê? Sim, eu não vou ficar aqui. O quê? O meu irmão não te contou? Ele aceitou a sua família para trabalhar para nós. Como uma pequena condição, você vai ter que morar sobre o mesmo teto que o dele. Isso não é divertido? Eu vou poder te visitar quando eu puder. Era eu que estava responsável por esse contrato. Seu pai concordou com tudo isso. Ele chegou até a assinar. O meu pai, ele fez o quê? Não. Isso não tá acontecendo. Não. Uzi? Bom, pelo que eu vi aqui, faltou o capítulo 16, 17 e o 18 para poder resumir. Mas eu vi aqui esse vídeo tá com 20 minutos de duração e, meu Deus, eu nunca fiz um vídeo tão grande assim. E eu odeio fazer vídeo grande. Então, deixa pra próxima. Então, eu acho que esse aqui é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A edição não ficou muito boa porque eu peguei os vídeos do meu TikTok e esses vídeos são antigos. E antigamente eu não sabia editar bem, então, talvez não tenha ficado do jeito que eu queira. E se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, caso você ainda não é inscrito, e deixe um like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos. E, bem, me segue no Twitter também, se você puder. Mas é isso. Tchau.